Olá pessoal, vamos seguir então com a nossa termodinâmica A, entrando no capítulo 6, na parte 1. Eu sugiro que vocês estudem o último tópico do capítulo 5, tá? Que é a análise de energia de processo em regime transiente. Tem um exercício lá que eu achei ele surpreendente. A resposta dele eu achei surpreendente. Enquanto eu lia, eu não tinha observado o que ele deixa claro pra gente, sabe? Então eu acho que é um exercício resolvido bem interessante. É muito contraintuitivo. Então eu acho que ele me ajudou, ele me ajudou a treinar uma nova, um novo instinto na hora de analisar as coisas, sabe? Então é uma forma diferente ali de problema. Eu achei muito legal. Então estudem, ok? Hoje a gente vai ver sobre segunda lei da termodinâmica. Então a gente vai passar pelos seguintes tópicos, que é a introdução à segunda lei, reservatório de energia térmica, máquinas térmicas, refrigeradores e bombas de calor. Vou deixar sugerido que vocês leiam a parte 6.5 de moto contínuo e vamos seguir com processos reversíveis e irreversíveis. A segunda lei, a primeira lei ela é ok, ela é extremamente fundamental, mas ela é ok. Inclusive ela aceita coisas absurdas, tá? Porque ela é uma soma de alguns termos e a única coisa que a gente precisa manter é a igualdade entre os dois lados da equação. Tá? Se o universo aceita o que a gente está propondo para a segunda lei ou não, é outra coisa. Tá? Porque a matemática ali, o papel aceita tudo, né? A realidade não. A realidade ela tem uma regra, ela tem uma ordem. Então, algumas coisas absurdas não vão acontecer, por mais que a nossa análisezinha simples de primeira lei diga que poderia acontecer. Okay? Daí é para isso que existe a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei ela indica o porquê da obrigatoriedade de alguns processos. Tá? Por que alguns processos não vão retornar para o seu ponto original? Então, e isso vai ser complementado no próximo capítulo, daqui 2 aulas, que é com a introdução da ideia de entropia. A ideia de entropia ela vai dar uma medida para um conceito que às vezes parece subjetivo, sabe? Mas enfim, vamos lá. Aqui o livro traz alguns exemplos, eu tentei trazer outro exemplo e eu não fui feliz. Então eu vou manter o exemplo do livro mesmo. Então o livro Senjo ele traz aqui um exemplo de uma caneca de café a 90 graus que vai perder calor para um ambiente que está a 20 graus. Isso é ok, isso acontece todo dia, direto na nossa vida. Agora, o que não pode acontecer é a gente pensar que o calor, que a gente consegue retornar o calor do ar que esquentou muito pouquinho, tá? Se a gente pensar que qual o efeito de temperatura, qual é o efeito de mudança de temperatura que a nossa caneca de café baixando de temperatura vai ter na sala que a gente estiver. Mesmo se a gente considerar que é uma sala fechada, isolada, a gente pode até dar pra fazer essa conta, ela não tem nada de difícil, tá? Vai ser um MCP ΔT para o líquido, um MCP ΔT para o ar. E a gente tem que descobrir qual é a massa. A gente pode fazer uma estimativa de volume da sala e achar a massa. É uma conta que pode ser feita, eu não fiz porque eu não tinha pensado nisso antes. Para mim tava de boa assim. O que não vai acontecer é essa sala, esse ar da sala que esquentou pouquíssimo, devolver calor para nossa caneca. Tá? Aqui eu ainda coloquei ela ainda um pouquinho mais quente, sabe? Tipo a 30 graus. Digamos que ela tenha as duas chegaram, né? Num equilíbrio térmico. Que vai ser um pouquinho mais quente do que 20 graus inicial, né? Quanto a gente eu não sei, não fiz a conta. Vai ser um pouquinho mais quente. Só que este calor que dissipou para o ar, ele tá de uma forma, ele foi um calor muito, ele se dissipou e se espalhou demais. Ele foi para uma condição de baixa energia.
que é um espalhamento muito grande, a uma baixa temperatura. Tá? Recuperar calor de ambiente desse tipo é complicado. A gente consegue, mas daí a gente tem que fazer um processo, colocar uma máquina que faça a refrigeração. Ok? Espontaneamente, isso não vai acontecer. Tá? O calor não vai sair do ar e voltar para a caneca. Não acontece. Eu estou tentando não falar de entropia. Tá? Mas quando a gente falar de entropia, a gente vai ver que a entropia ela tem a ver com possibilidade, com probabilidade. Então, é como se a gente poderia pensar assim, imaginar que o calor são partículas que a gente pega na mão e a gente pode jogar e espalhar no ambiente. Tá? Só para a gente ter essa noção de que a gente pode espalhar ou organizar. Okay? Um dia eu vi um vídeo muito interessante que ele dá exemplo com glitter. Tá? Glitter é tranquilo. Mas vamos pensar aqui no nosso calor normal, que são partículazinhas que a gente pega. Quais são as chances de a gente pegar um punhado de calor na mão, jogar numa sala com uma caneca de café dentro, em equilíbrio térmico, e aceitar e esperar que a maior parte desse calor vai cair na caneca e ficar concentrado na caneca? Existe a chance? Olha, existe. Deve ser absurdamente improvável. Tá? Porque essa é uma condição de entropia muito baixa, onde a gente tem o calor concentrado num ponto. A entropia máxima, que é para onde a gente sempre vai, né? Os sistemas sempre vão para as condições de maior entropia, é na condição de calor espalhado. Quais são as chances de eu pegar esse punhado de calor, jogar na sala e ele se espalhar pela sala de forma completamente aleatória e desorganizada? É muito grande. As chances são muito altas e provavelmente é o que vai acontecer. Tá? Então, essa é uma condição de alta entropia. Então, dá quase para falar assim, se a condição é de alta entropia, existem altas chances de que ela aconteça. Okay? Se a condição é de baixíssima entropia, existe baixíssima condições, né? Condições, a palavra que eu falei agora é possibilidades de que ela aconteça. Ok? Essa ideia, eu sei que eu estou falando de entropia, que é um troço do capítulo que vem, mas ela me ajuda muito na compreensão desse conceito. Então, por isso que eu estou trazendo aqui agora. Ok? Outro exemplo do livro, tá? Se a gente imaginar que a gente deixa esse peso rolar ou descer e ele vai desenrolar a cordinha e fazer girar aquelas pás, pela primeira lei a gente poderia, né? Se o calor foi da pá para o fluido, pela primeira lei tudo bem, o calor sair do fluido para as pás e recuperar a altura, levantar de volta o peso, ok? Pela primeira lei isso pode. Pela segunda lei isso não vai acontecer. O calor que a gente colocou, ele está totalmente desorganizado e as partículas estão se debatendo cada um para um lado. As partículas elas teriam que se debater todas num sentido organizado para fazer as pás girarem. Então, a cada lado de pá elas iam ter que estar batendo certinho, sabe? Para fazer a pá girar e fazer o peso subir. Isso não vai acontecer. Ok? A condição de baixa entropia, que é essa organização improvável, ela não vai acontecer espontaneamente. Ok? Então vamos lá. A natureza, eu vou ler isso aqui. A natureza geralmente tem um sentido preferencial de atuação. Só que nós humanos gostamos de modificar o ambiente ao nosso redor, então às vezes se faz necessário forçar algum processo contra o sentido natural e fácil. A natureza vai sempre do processo de maior concentração de energia para o de menor concentração de energia. A gente pode pensar numa fogueira, que o calor se dissipa da onde tem muita energia para onde tem pouca. Num perfume que alguém passa num canto de uma sala e esse perfume se dissipa pela sala, indo para as regiões onde não tinha perfume. Então ele se move por diferença de concentração e por aí vai. Aqui, se a gente olhar essa figurinha, que tem essa curvinha, a gente vê que tem condições instáveis e condições estáveis e metaestáveis.
A estável é onde ela não tem mais para onde descer. Aquela bolinha, espontaneamente, ela não vai para mais lugar nenhum. Se a gente der uma chacoalhada nesse sistema, ou dar uma chacoalhada naquela bolinha metastável, ela pode conseguir chegar lá naquela condição de estabilidade. Tá? Só que ela tem que vencer aquela condição do metastável para o instável. Okay? Agora, do estável para subir de volta lá no metastável, naturalmente não vai acontecer. O que a gente tem que fazer é, a gente tem que ir lá fazer trabalho. Nós temos que ir lá atuar naquele sistema para organizar ele do jeito que a gente quer. Ok? Então, o que a gente faz na vida? A gente quer modificar o ambiente, né? Então, o calor ele vai naturalmente do quente, né? Que nem hoje está um dia muito quente aqui, então o calor ele está fluindo naturalmente aqui para dentro de casa. E se eu quiser respirar isso, eu tenho que ligar o ar-condicionado, né? Eu tenho que fazer um trabalho mecânico ali numa máquina térmica para eu conseguir colocar esse calor de volta para fora, ok? Num caminho que é contrário ao natural. É possível, só que a gente tem que ir contra a natureza, ok? Quando a gente fala de segunda lei, a gente precisa introduzir a ideia de reservatórios de energia térmica. Para que isso é útil? Porque, por exemplo, aqui, esse cara aqui, o ar-condicionado, ele vai jogar calor para um reservatório térmico em alta temperatura que está lá fora. Okay? Então, a atmosfera vai ser um grande reservatório térmico. Okay? Conforme for o tipo de experimento que a gente faz, a nossa sala com uma temperatura controlada, ela serve como um reservatório térmico. Se a gente estiver testando um equipamentozinho eletrônico pequeno, que dissipa pouca potência, e a gente precisa de um ambiente de temperatura estável para poder fazer o nosso teste numa condição controlada. Então a gente pode, sei lá, botar um ar-condicionado lá, ou às vezes nem colocar ar-condicionado, e conseguir rodar o teste com a nossa sala em temperatura praticamente constante. Então, às vezes, um ambiente tão pequeno quanto uma sala pode ser um reservatório térmico conforme o tamanho do seu experimento. Ok? Para alguns sistemas, quando a gente vai falando no geral de grandes reservatórios térmicos, a gente está falando de coisa mais intensa, tipo a atmosfera, que é gigante, então volume imenso, rio, lago, às vezes o próprio solo, às vezes pode ser considerado um reservatório térmico para algumas condições de energia geotérmica e coisa do tipo. Sistemas que trocam muito calor e não mudam de temperatura, como por exemplo a nossa panela fervendo. Se a gente, tudo bem, é um sistema muito pequeno, né? Mas eu só quero trazer esse conceito de que para uma panela fervendo, a gente coloca muito calor e ela não muda de temperatura. Ela fica lá evaporando a água, mas não muda de temperatura. Se a gente consegue organizar esse sistema de forma com que sempre tem água entrando e sempre tem água evaporando, que é o caso de uma caldeira, daí a gente pode olhar para essa caldeira e pensar, pô, essa caldeira evaporando nessa temperatura pode ser um reservatório, eu posso considerar como um reservatório térmico naquela temperatura constante. Então eu consigo pegar calor daquele reservatório térmico ou entregar calor para ele. Ok? Mesma coisa para condensador. Condensadoras a gente tem um pouco menos de familiaridade, porque a gente dificilmente vê os fluidos condensando, né? A gente vê às vezes na borda, no nosso copo frio, mas em regime constante é difícil a gente ver uma condensação. Eu acho que é. Talvez se a gente pensar num processo de destilação, a gente vê ali uma condensação acontecendo. Mas não é o caso. Quero pensar num grande condensador de usina termoelétrica, ok? Um grande forno, tipo o forno que eu coloquei lá na aula passada, o forno de vidro, que faz a fundição da sílica em vidro. Aquilo lá é mantido a uma temperatura praticamente constante, com uma capacidade térmica gigantesca, que ele consegue fornecer calor basicamente naquela temperatura constante. Então ele é um reservatório térmico.
Tem até uma ideia, eu trouxe aqui um artigo da Nature, porque eu sou muito chique. A gente pode considerar até o espaço vazio, o espaço interestelar, o espaço que não está virado para o Sol, como um reservatório térmico a baixíssimas temperaturas, ok? Acho que dá para considerar o espaço vazio preto a 4 Kelvin. Então a gente já tem algumas tecnologias de resfriamento passivo que consegue ali fazer uma engenharia de materiais que vai conseguir fazer um material que irradie energia térmica numa certa frequência específica que é pouco barrada pela atmosfera e consegue jogar essa energia para o espaço, tá? No caso aqui ele até fala sob luz solar direta, ok? Então esse sistema está com luz solar direta e mesmo assim consegue irradiar para o espaço. Deixei aqui caso vocês queiram dar uma olhada no artigo, ok? E peguei uma figurinha dele aqui. Isso é muito interessante, eu sou meio empolgado com essa ideia. Parece que é um troço que eu venho vendo há um tempo já e parece que está andando a coisa. Tá. Qual a utilidade disso? Eles vão conseguir fazer super frio, uma baixada demais a temperatura, irradiando para o espaço? Não muito, mas tipo colocar uns 10 graus, 15 graus abaixo da atmosfera atual ali, eles conseguem. Então isso já é um baita de uma ajuda para os nossos sistemas de refrigeração. Se a gente já conseguir baixar uns 10 graus, 15 graus, imagina a quantidade de energia que a gente não salva, né, simplesmente irradiando para o espaço. Então é um troço que eu acho muito interessante. Então o espaço pode ser também um reservatório. Aqui a gente tem um desenho de uma máquina térmica ali, né, um conceitinho. Então as máquinas térmicas elas vão tirar a energia de um reservatório em alta temperatura, elas vão fazer os seus processos, elas vão fornecer trabalho e elas vão ter que descarregar o restante da energia térmica num reservatório de baixa temperatura. Okay? Aqui eu só deixei os terminhos em inglês ali, que às vezes é útil para a gente saber, e que a gente vai chamar de sumidouro quando for um reservatório térmico que recebe a nossa energia e a gente meio que pode esquecer dela. Então, por isso de sumidouro. Ou a fonte térmica, né? Nossa fonte que vai nos fornecer calor. Ok? Trouxe um exemplo aqui. Que tipo de máquina a gente pode pensar? A gente pode pensar um motor de carro. Então, no motor de carro, a gente tem uma fonte de alta temperatura, que é o combustível que está lá fornecendo calor para a nossa máquina. Então ele tem uma região ali de alta temperatura e ele dissipa esse calor para uma região de baixa temperatura que é a atmosfera. Então ali, agora aqui parando para pensar, eu não acho que a fonte fria do motor é pelo o radiador. Não, a fonte fria do motor, na minha opinião, é a atmosfera para onde ele faz a exaustão do gás. Tudo bem, aqui está indo para a atmosfera pelo exaustor, lá vai pela atmosfera pelo escapamento. Então, no fim das contas, a fonte fria é a atmosfera. Okay? Se a atmosfera tiver uma temperatura mais baixa, talvez a gente consiga um diferencial de potência maior no nosso equipamento. Okay? E fornece trabalho. Tem uma ideia que me ajuda muito, outra ideia que me ajuda muito, que é pensar numa máquina térmica, porque às vezes a gente olha, isso aqui acontece bastante, tá? A gente, às vezes, em termodinâmica, a gente está discutindo casos idealizados e daí a gente está falando, de repente, não, é porque essa transferência de calor aí, ela tem que acontecer com uma máquina ideal de Carnot, porque daí ele vai fornecer o máximo trabalho possível que se consegue naquela configuração. Então você pensa, poxa vida, máquina de Carnot não existe. Uma máquina ideal não existe, mas é uma máquina que simplesmente eu encosto numa fonte de calor e ela me dá trabalho. Então, para facilitar a vida, às vezes eu penso
nessa maquininha aqui que faz trabalho elétrico. Isso aqui é uma junção de materiais semicondutores, que eu esqueci de botar o nome. Que absurdo, né? E não tem nem lá. Aqui, ó, o último link está escrito lá, ó. Peltier Element, ok? Eu procurei por Peltier, se eu não me engano. Eu encontrei lá do Wikipedia. Uma dessas figuras aí, a bonitona ali, vem do Wikipedia. Ok? Bonitona. Essa aqui é bonitona. Bonito é muito, muito variável. Mas o que esse negócio faz? Isso é uma junção de semicondutores que, se a gente mantém uma face quente e a outra face fria, a gente consegue criar uma diferença de potencial nos seus polos. Então, se cria uma diferença de potencial, a gente pode colocar um motorzinho, uma lampadinha, uma coisa ali que vai nos realizar, que pode realizar trabalho elétrico, ok? Então a gente consegue visualizar, isso aqui é uma coisa que existe, é prática, dá para comprar no Mercado Livre, que a partir da diferença de temperatura a gente consegue criar uma diferença de potencial. Então isso aqui é um troço que funciona puramente com calor. Então eu posso imaginar, eu quero criar uma máquina, um troço, tipo minha panela fervendo. Ela pode se tornar uma fonte de calor para eu conectar uma máquina térmica? Posso, porque a minha panela está fervendo lá a 100 graus e meu ambiente está a 25. Então eu tenho uma diferença de temperatura. Então, com o fluxo de calor ali, né, com essa diferente temperatura, eu consigo resolver aí um trabalho elétrico. Ok? O contrário acontece também, tá? Se eu imponho uma diferença de potencial numa placa dessa, um lado vai ficar quente, outro lado vai ficar frio. Ok? Então o contrário acontece aqui nesse caso também. Já falei disso. Isso aí. Máquinas térmicas, vamos lá. Aqui a gente tem um sisteminha, e esse sistema ele pode existir na vida real tão simples quanto isso aqui, em diferentes escalas. Os que forem em escalas muito grandes, é vantajoso economicamente trazer algumas complexidades para esse sistema. Mas quando é pequeno dá para ser assim. Então a gente tem ali no caso uma caldeira que recebe calor de uma fonte quente, no caso é o combustível, vai fornecer vapor por uma turbina em alta temperatura e alta pressão que vai expandir, vai realizar trabalho de eixo na turbina que a gente consegue fazer alguma coisa útil. Esse vapor segue depois em baixa temperatura e baixa pressão, porque ele expandiu tanto quanto possível, para o condensador, que é um equipamento que vai fazer a pressão baixar. Então o condensador vai receber vapor que tem aí, sei lá, 1 metro cúbico, que vai ter... Vai ter uma densidade muito baixa. Eu não vou dar valores agora, porque a minha cabeça não está funcionando para isso. Mas vai ter densidades muito baixas o vapor. E quando esse vapor encontrar uma superfície fria no condensador, ele vai condensar indo para uma densidade 1000 vezes maior, tá? Porque a água é 1000 vezes mais densa do que o vapor, mais ou menos, né? Depende da temperatura, mas é por aí. E então a gente tem uma redução de volume que a massa ocupa muito grande. Isso vai fazer um abaixamento de pressão bem drástico também. Então é o condensador que manda na pressão de baixa da turbina, ok? Então depois o líquido condensado segue para a bomba, onde ele vai ter a sua pressão aumentada, e daí depois na caldeira ele vai ter a temperatura aumentada, ok? Então para ele poder ir para a turbina com alta temperatura e alta pressão. Algumas máquinas ali, ó, como tem aquele desenho, esse ciclo aqui, ó, alguns sistemas eles aproveitam, eles precisam usar um pouco da própria energia gerada, que é o caso aqui da turbina elétrica. Digamos que já tem um gerador aqui, ele vai ter que ir lá fornecer um pouquinho de trabalho elétrico para a bomba operar, ok? Então a bomba tem um consumozinho de eletricidade, a turbina fornece muita eletricidade pelo gerador.
Então a gente pode falar em trabalho líquido de saída, ok? Que é a parte líquida, né? É o gerado menos o consumido. E o que a gente tem ali, a primeira equação em rosa ali, o trabalho líquido de saída, ele vai ser, tá, é o trabalho que sai menos o trabalho que entra. Ou a gente pode pensar também que é o calor que entra menos o calor que sai, ok? Isso falando do líquido, ok? Do líquido. O que a gente pode fazer? Faz um volume de controle ao redor de todo o sistema. E vê o que atravessa ele. Aqui tem calor que entra? Ah, tem. Aqui tem trabalho que entra? Tem. Aqui tem trabalho que sai? Tem. Aqui tem calor que sai? Tem. Então, essas são as 4 interações que acontecem pela fronteira desse volume de controle nosso ali, que a gente poderia analisar. Ok? Eficiências. Eficiência térmica ele traz como saída líquida de trabalho dividido pela entrada total de calor. Eu gosto de pensar em eficiência, a princípio vem funcionando quase sempre, não sei, talvez tenha alguma exceção de alguma área estranha, mas é aquilo que eu quero dividido por aquilo que eu pago. O que eu quero? Eu quero trabalho líquido. É para isso que eu construo uma usina termoelétrica. O que eu pago? Eu vou ter que pagar combustível. Tá? Na operação, né? Porque tem que pagar a planta inteira ainda. Mas a gente está falando de eficiência térmica. Então, termicamente, o que eu tenho que pagar é combustível. Então, a gente pode considerar aqui, ó, trabalho líquido dividido pelo calor que entra, ok? Daí a gente pode fazer arranjos ali, lembrar que o trabalho líquido é o que? É o trabalho que sai menos o trabalho que é consumido. É isso? Ah, tem que brincar com isso aqui, ó. Brinca com isso aqui que vai dar certo. Ok? Daí vai ficar 1 menos isso aqui. Que agora que sob pressão, muito difícil. Ok? Mas ó, é só pegar isso aqui, ó, e colocar aqui. Daí a gente vai ter o calor que entra dividido pelo calor que entra, que vai dar 1. Daí menos o que? Calor que sai dividido pelo calor que entra. É isso. Aqui tem uma maquininha, olha. Algumas máquinas são mais eficientes que outras. Isso é normal. Então, partindo das mesmas fontes quentes e fontes frias, uma máquina consegue fornecer, as duas máquinas recebem 100 kJ, então elas estão recebendo a mesma coisa. Uma vai fornecer 30 kJ de trabalho, a outra vai fornecer 20. Né? Aqui fornece 30, vai rejeitar 70 kJ para o ambiente, e aqui fornece 20 vai rejeitar 80. Então, a máquina 2 consegue fazer mais trabalho com o mesmo calor recebido. Ok? Daí a gente pode ver, as eficiências são diferentes. Eficiência de 30% e 20% aí, respectivamente. Eu coloquei isso aqui de birra, tá? Porque eu sempre gostei de trabalhar só com quantidades positivas. E daí o próprio Senjo, lá na primeira lei, ele vem falando lá que ah não, mas a gente vai considerar que é o calor fornecido menos o trabalho que sai. Ah, tudo bem. É o que eu penso. Tudo que entra é igual a tudo que sai. Né? Daí eu não preciso ficar pensando em coisa negativa. Agora ele aqui está mudando de ideia. Ele está falando, ó, observe que o QH e o QL eles são definidos como magnitudes e, portanto, são quantidades positivas. Ah, que bom. Que bom. Assim, tem mais um autor aí que me concorda. Eu tinha encontrado o Bejan já, que falava que a gente pode considerar tudo positivo. Tá? Tudo que entra é igual a tudo que sai. É isso aí. Talvez não seja exatamente isso que ele está querendo dizer, porque ele ainda está botando um negativo aqui. Tá? Mas não, ele só está falando do calor do trabalho líquido. O trabalho líquido não tem como não ser negativo isso aqui. É um menos o outro, não tem o que dizer. Ok? Ou a gente pode pensar
como tudo que entra igual a tudo que sai, daí sim vai ficar positivo. Se a gente passa esse QL somando lá para o outro lado, a gente vai ficar com esse lado da esquerda com tudo que sai igual a tudo que entra. Ok? Daí vai dar igual também. E vai ficar bom. Mas tudo bem. Ó, motores de automóveis, ignição por centelha, tem eficiência térmica de cerca de 25%. Então ele está falando provavelmente ciclo Otto, ali a gasolina. Eficiência 25% é muito pouquinho, mas tudo bem, é o que tem. Motores a diesel e grandes turbinas a gás chegam a 40% de eficiência. E grandes usinas de potência que combinam gás e vapor, daí a gente consegue chegar em 60%. Isso aqui daí são ciclos combinados, gás e vapor. Ok? São daí, a gente leva, a gente deixa o combustível queimando em altíssima temperatura. Ele gera um gás super quente que vai passar por uma turbina a gás. Daí depois esse gás super quente vai esquentar o líquido e evaporar. E daí a gente vai ter um outro ciclo a vapor que vai fazer trabalho numa turbina a vapor. Então uma turbina é a gás, outra turbina a vapor. Daí a gente consegue aí trazer e aproveitando energia para realizar trabalho desde altíssimas temperaturas até as mais baixas ali. Tem como economizar o calor que vai para a região de baixa temperatura? Caso alguém esteja se incomodando com H e o L. O H é de high, ok? Então, a high, que é alto, e o L é de low, ok? Então vai ser o alta temperatura e baixa temperatura, o calor de alta e baixa temperatura. Okay? Tem como economizar o calor de baixa temperatura? Não rola, tá? Se vocês lerem isso aqui devagarzinho no Senjo, ele fica bem claro. Eu tentei modificar a figurinha aqui para ver se eu explico melhor. Ou aqui sem o texto, né? Então aqui se a gente imaginar que a gente tem um reservatório inicialmente a 30 graus, com uma carga colocada ali em cima do pistão. E essa nossa máquina térmica é uma levantadora de cargas. Ok? Então a gente coloca ela em contato com o reservatório térmico a 100 graus. O gás ali dentro vai esquentar e vai expandir a pressão constante, né? E até que bate lá no batente de cima, aonde a gente pode remover aquela carga. Tá? Digamos que o trabalho feito disso, de elevar aquela carga, o MGH daquilo ali vai ser 15 kJ. Ok. Ótimo. E agora a gente quer economizar o calor de baixa temperatura, né? Tem como voltar então para o de alta temperatura? Não acontece. Né? O nosso gás está ali a 90 graus. Para ele chegar, para o calor ser transferido, tem que haver uma diferença de temperatura, senão o calor nunca teria ido para lá. Ok? Então o calor ele foi de 100 para 90 normalmente, naturalmente. Mas o calor não vai sair de 90 para 100. Não rola. Não vai acontecer. Ok? Então a gente não consegue devolver o calor para o reservatório de alta temperatura. O que nos resta? Ou a gente fica com a nossa máquina travada lá em cima, e a gente não tem mais uma máquina levantadora de pesos, porque ela não desce mais, ou a gente vai ter que descarregar esse calor para um reservatório de baixa temperatura. Daí a gente consegue trocar calor de volta, fazer o gás baixar de temperatura, a máquina desce novamente e a gente pode recomeçar o ciclo. Bota uma carga lá em cima de novo, conecta com alta temperatura, sobe, tira o peso, conecta com de baixa temperatura, ele desce. Então a gente sobe, carga, tira, desce, sobe, carga, tira, desce. E a gente fica feliz. Se a gente conseguir, né? Se a gente aceitar que a gente vai ter que jogar calor fora. E vai ter que, não tem outra opção. Ok? Exemplo 1 aí, o primeiro. Às vezes eu penso em tirar eles porque é muito simplinho, mas é bom começar do começo. Produção líquida de potência de uma máquina térmica. Então, o calor é transferido de uma fornalha para uma máquina térmica a uma taxa de 80 MW.
Considerando que a taxa na qual o calor é rejeitado para um rio próximo é de 50 megawatts, determine a potência líquida produzida e a eficiência térmica da máquina. Parece coisa só de primeira lei, né? Porque é basicamente fazer um balão de energia aqui, ó. Corta essas fronteiras. Ou dá para até dizer aqui, ó. Aqui. Olha para essa fronteira e pensa o que atravessa ela. Né? Então tem calor em alta temperatura entrando, calor em baixa temperatura saindo. O que pode nos resultar? Fazer um trabalho de 30 megawatts ali, que é a diferença dos dois. Qual é a potência? É aquilo que eu quero. O que eu quero de uma máquina? Trabalho. Uma máquina que me fornece trabalho é trabalho. Tem máquinas que eu quero fornecer trabalho para ter outra coisa. Nesse caso, eu quero. Essa máquina fornece trabalho, então eu quero o trabalho dela. Então, eu quero os 30 megawatts dela e o que eu pago? Eu pago os 80 que eu tive que gastar lá da minha fonte quente. Ah, professor, mas os 50 não considera na eficiência? O de 50 a gente joga fora. Aqueles 50 megawatts a gente joga fora e por estarmos jogando muitos megawatts para fora com ainda outros gases que contribuem para o efeito estufa e tudo mais, a gente está modificando o clima da Terra, né? Porque ela é um reservatório bem grande, mas quando os seres humanos que somos esforçados, né? Ficamos aí por algumas centenas de anos jogando muito calor nela, nesse reservatório, a gente consegue modificar. E a gente está conseguindo, tá? Então, nesse caso aí, os outros 50 a gente joga fora. Tá. É isso aí. E a gente muda o ambiente. Vamos lá. Enunciado de Kelvin Planck. Ó, é impossível para qualquer dispositivo que opera em um ciclo receber calor de um único reservatório e produzir uma quantidade líquida de trabalho. A gente tem que olhar para essa figura e já dá a tela azul, assim, já dá pam pam. Não vai rolar. Não vai, não, não vai acontecer. Não rola, tá? Sem ter uma saída de calor aqui, não vai acontecer. Então a gente tem que olhar para isso aqui e pensar, absurdo. Não rola. Não rola. Tá? E a gente viu por que não rola. Aqui a gente acabou de ver por que não rola. A gente precisa retornar a nossa máquina para o estado inicial. E para fazer isso, a gente precisa jogar calor para uma fonte fria, para retornar ela para o estado inicial. Tá? Senão a gente faz a máquina, levanta a carga e joga ela fora. Joga fora a máquina. Pega outra. Opa. Ah, ele pega outra. Daí você consegue. Mas daí não é mais um troço operando em ciclo. Não é um ciclo mais. Ok? Por isso que ele fala operando em um ciclo. Ó, aqui, ó. O ciclo aqui, ó. Bonitinho. Ok? Operando em ciclo. Aqui, povo, a gente vai ver sobre refrigeradores e bombas de calor, que são máquinas térmicas específicas aí que conseguem fazer com que a gente esfrie um ambiente frio e jogue calor num ambiente quente, ok? Eu deixei essa seta colorida aí bem grande em cima, ó, dizendo ó, que do vermelho para o azul, o que eu quero dizer? Do quente para o frio é fácil e natural. O calor sempre será transferido da seção de maior temperatura para a seção de menor temperatura. Isso é sempre. Eu tenho receio de usar sempre, nunca, essas coisas, eu não gosto. Mas o calor sempre vai fluir do ponto de maior temperatura para o de menor temperatura. Tá? Isso quem diz é a lei zero da termodinâmica. Okay? Só que, eu tô falando, a gente consegue, né, fazer um sistema aí que vai o calor do frio pro quente. Como é que faz isso? Criando um sistema ainda mais frio do que aquele que a gente quer esfriar. Então, se a gente tem um ambiente a 15 graus,
eu tenho que passar um fluido lá, sei lá, um pouco menos que isso, talvez 0, 10, menos 5, tá? Para que eu consiga esquentar esse fluido a menos 5 graus, roubando o calor desse ambiente a 15. Okay? Esses valores são exemplos. E daí eu vou levar essa energia térmica, tá? Lá para o outro lado, meu lado externo, onde o externo lá, o ambiente externo talvez esteja 35 graus, só que o meu fluido de trabalho está a 50. Então eu consigo esfriar esse fluido de trabalho super quente no meu ambiente quente, né? Que está ali, nesse caso, a 35 graus. Então a gente arruma esse jeitinho, essa forma, que é algo muito inteligente, né? Para a gente conseguir esfriar o ambiente frio jogando calor no ambiente quente. Ok? Aqui eu até coloquei um esqueminha de um esquema simples de refrigeração, que aqui tem um erro, tá? Nessa figura, isso aqui não é uma caldeira, é um condensador. Então eu peguei aqui, ó, esse circuitinho aqui, ó, que parte ali de menos 5, evapora menos 5 no ambiente frio, ele está representado aqui na entrada do compressor, ok? Então o compressor e a válvula mantêm essa região aqui em baixa temperatura e baixa pressão, na verdade é em baixa pressão e consequentemente em baixa temperatura, porque esse fluido está evaporando aqui a menos 25 graus nesse caso, ok? E ele depois ele vai condensar em alta temperatura, ok? Que nesse caso o desenho está a 60 graus, ok? Mas é isso, então a gente tem uma região super fria que vai roubar calor do espaço refrigerado e vai jogar calor no espaço quente, ok? Fazendo esse artifício de temperaturas ainda mais fria que o espaço frio e ainda mais quente que o espaço quente. Eu coloquei essa figura aqui para eu explicar o ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Vou fazer isso. Aqui vai ter momentos. Talvez vocês tenham outros momentos disso na vida, tipo termo B, que eu não lembro como é termo B, e refrigeração com certeza. Tá? Mas vamos lá. Então a gente começar do compressor. Okay? O compressor ele vai sugar, tá? Ele vai sugar o vapor que está na região de baixa temperatura e baixa pressão. Então ele estará constantemente sugando a massa aqui dessa linha fria, e vai mandar esse vapor comprimido em alta temperatura. A compressão a gente sabe que aumenta a temperatura dos gases, né, do vapor, e a gente ainda está colocando o trabalho, então ainda tem a energia do trabalho feito, né, e vai levar ao aumento de temperatura. Então esse fluido segue em alta temperatura, vai encontrar uma região um pouco mais fria que ele e vai... Aqui no caso é uma geladeira, tá? Ele está falando aqui, ó, da cozinha. Então, lá aquela região onde as geladeiras antigas a gente pendurava cueca, que não pode, tá? Não é uma boa ideia? Não é que não pode. Só vai gastar energia, tá? Mas enfim. Naquela serpentina lá, que hoje nas geladeiras modernas elas estão dentro da carcaça do material, então elas aquecem até a parede lateral das geladeiras. Então, a gente vai perder calor para esse espaço externo da cozinha, vai condensar, e daí agora a gente vai ter então líquido em alta pressão, porque foi comprimido aqui, em alta pressão, e uma temperatura relativamente alta, tá? Aqui, a gente geralmente, nesse sistema aqui, olhando para isso aqui, geralmente a gente teria então a condensação desse sistema acontecendo próximo de 30 graus, tá? Pode ser que o condensador tenha algum subresfriamento? Pode ser. Às vezes o projeto é feito para isso. Existem vantagens para o ciclo termodinâmico em fazer um subresfriamento, ok? Só que o condensador ele também tem que abaixar a temperatura, condensar e depois talvez subresfriar, ok? Então aqui a gente tem líquido
que vai entrar na válvula. E aqui a gente teria que pensar num caso em câmera lenta aqui, tá? Vamos fazer de conta que a gente vai acompanhar um conjunto de moléculazinhas, tá? Estão todas líquidas aqui, estão bonitinhas, e eu estou acompanhando elas. Eu vou seguir elas, ok? Dentro desse meu volume. É só elas que eu me importo. Eu só vou me importar com elas, ok? Conforme elas estão numa temperatura relativamente baixa, né? 30 graus ali. Conforme elas vão passando pela válvula, é a válvula e o compressor, talvez eu já tenha dito isso, né? Que vai manter a linha de alta pressão sob alta pressão e a linha de baixa pressão sob baixa pressão. Porque o compressor, ele suga a massa da linha de baixa e comprime a linha de cima. Só que se não houvesse a válvula, a gente ia ter um escoamento super ligeiro de fluido refrigerante passando pelo compressor. Então ele teria a sua pressão mínima, ele iria fazer pressão simplesmente suficiente para vencer todo o circuito, ok? E teria uma vazão máxima. Quando a válvula está fechada ali, bem ajustada, ele vai passar até uma vazão bem pequena, porque a massa, conforme ele vai sugando, ela vai acabando, ela vai diminuindo, e fica cada vez mais difícil ele fazer essa compressão, esse sugar, ok? E a válvula restringe esse escoamento, a válvula deixa passar só um pouquinho. Então, antes e depois da válvula, a gente tem uma baita queda de pressão. A gente tem uma pressão super alta no começo e super baixa na saída, ok? Então, conforme essa massinha aqui de líquido entra nessa válvula, que pode ser um longo capilar, ela vai baixando a pressão. Conforme ela vai baixando a pressão, a temperatura, conforme ela vai baixando a pressão, a pressão ou a força que mantinham as moléculas unidas vai diminuindo. E uma ou outra pode querer evaporar, tá? Só que para ela evaporar, para ela evaporar, a gente tem que fornecer calor para ela, ok? De onde é que vai surgir o calor vindo dela? Vai vir da energia que ela vai roubar das amiguinhas, das coleguinhas dela. Então agora a gente tem aqui nesse caso um bando de moléculazinha líquida e uma moléculazinha aqui em vapor. Como é que ela conseguiu, olhando para esse quadrado rosa, teve alguma transferência de calor através desse bloco roxo? Não teve. A energia saiu da molécula azulzinha para as moléculas vermelhinhas. Então, a mistura tem a mesma energia. Só que agora a gente está fazendo uma fase mais energética, porque o vapor ele é mais energético do que o líquido. Então, o vapor a molécula precisa absorver energia para virar vapor. Ok? Então, quando a molécula absorve energia para virar vapor, a gente tem a diminuição da temperatura de toda a mistura. Se a gente for parar para pensar, aquele tubinho, se a gente lembrar do tubo capilar, é um tubo super fino. Super fino. Então, está tudo muito em contato com tudo ali. Então, a gente vai passar a ter um sistema bifásico, tá? Atuando todo junto ali. Não está separadinho, ela não está tristinha assim, separada. Não, ela está tudo junto ali, integrado. Ok? Então, conforme a gente vai aumentando a temperatura, conforme a gente vai diminuindo a pressão, a gente vai aumentando a quantidade de moléculas que vão roubar a energia das suas vizinhas para virar vapor. E a energia média da substância, da mistura, vai permanecer a mesma. Só que a temperatura da mistura cai. Tá? Daí fica a pergunta, vai para onde essa energia? Vai para a fase vapor, que é mais energética. O fato de existir vapor, que é uma fase mais energética, estou me repetindo aos montes, eu sei, faz com que haja o abaixamento da temperatura da mistura. Daí beleza, esse bloco aqui vai para uma próxima seção onde a pressão é ainda mais baixa. Ele está mais frio, então ele agora aguenta uma pressão ainda menor, sem evaporar,
só que ele vai para a próxima seção onde a pressão é menor, ainda menor, então ele vai evaporar ainda mais, vai roubar calor das coleguinhas, vão esfriar tudo, vão ficar daí em regime, vão ficar em equilíbriozinho. Daí elas vão para a próxima seçãozinha, não existe essa parada, tá? Elas vão para a próxima seçãozinha onde a pressão cai ainda mais, daí mais partícula vai evaporar, vai baixar ainda mais a temperatura e por aí vai. Até que chegue no final aqui, ó, com a temperatura super baixa. Ok, temperatura aí super baixa. Ok, essa é a ideia. Então, aqui agora a gente tem um fluido então a super baixa temperatura. Parte dele é líquido, parte é vapor. O que a gente teve que pagar para a gente ter um líquido a baixa temperatura? A gente tem que ter uma desvantagem, a gente não tem só vantagem. A desvantagem que a gente tem é que agora a gente tem uma mistura de líquido e vapor. A fase, aquilo que deixou de ser líquido e virou vapor é o teu pagamento para que você tenha uma mistura a temperatura mais baixa. Por quê? Agora o vapor, quando o vapor entra no evaporador, ele não tem utilidade nenhuma. Ele já evaporou, ele já é vapor. E como está um escoamento bifásico, ele não vai superaquecer, porque ele está misturado com o líquido que está em evaporação. Então agora sim, o líquido vai passar aqui, vai roubar calor daquele ambiente frio, tá? Mas se ele está a 25, talvez o ambiente esteja a menos 10, talvez, menos 20. Tá? Então está mais quente que ele, então ele vai roubar calor desse ambiente que está mais quente que ele, mas ainda assim é bem frio. E o líquido vai evaporar. Ok? E daí aqui, a princípio, é para a gente ter apenas vapor. Apenas vapor. O compressor não pode receber líquido. Não pode. Ele pode deformar as válvulas dele, que às vezes é uns metalzinho que meio que treme, assim, que abre rapidinho. Então é algo muito delicado. Okay? Não pode ter líquido ali. Existem alguns sistemas de refrigeração que dividem, que foi o que eu pedi na primeira prova de vocês. A primeira prova de vocês tinha um separador de líquido-vapor. O separador de líquido-vapor serve nesse caso. Ele separa o vapor e manda de volta para um compressor e o líquido segue viagem para evaporar apenas líquido. Daí a gente tem apenas líquido entrando ali. A gente não precisa mais baixar totalmente a pressão do vapor, que já é vapor, gerar mais vapor. Então, né, simplesmente a gente vai baixar ainda mais a pressão daquele vapor para depois ter que aumentar tudo de novo. Não, a gente pode tirar aquele vapor, parte do vapor numa pressão intermediária, manda para um compressor que opera em alta pressão, né? E daí depois continua a evaporação do líquido. Daí sim, né? Daí fez algo útil, né? Ele evaporou, ele de fato roubou calor do ambiente refrigerado. Então esse vapor sim vale a pena a gente fazer a compressão desde o super baixa pressão até a super alta pressão. Ok? Eficiências. A gente não chama a eficiência de refrigeração de eficiência. É chamado de coeficiente de performance. Ou algumas pessoas vão corrigir dizendo que performance não é uma palavra do português e que a gente deveria chamar de coeficiente de desempenho. Mas se a gente procurar no Priberan, que é o dicionário de português que eu confio, vai estar escrito lá que é uma palavra que vem do inglês, mas que está ali no português sendo usada. Então, se usa, tá certo. Então, coeficiente de performance, tá? O COP. Que é o quê? O que a gente quer dividido pelo aquilo que a gente paga. O que eu quero? Eu quero efeito refrigerante. Eu quero esfriar meu ambiente. Eu quero roubar calor do lado frio, de baixa temperatura. O que eu pago? Eu pago eletricidade no compressor. Aqui. Ok? E é isso aí. Daí se a gente brincar, lembrar que o trabalho ali, se a gente fizer a balança de energia aqui, né? Faz balança de energia que... O que a gente vai ter? Que o QL mais o W líquido é igual ao QH. Então, o trabalho líquido é o que? É QH menos QL. Ok? É balança de energia ali na bolotinha. E o que mais? Daí a gente pode fazer essa continha ali
tá? E ver que vai ser o calor líquido menos o calor quente menos o... Opa, não é líquido, não. É low, é o baixo. É o calor de baixa temperatura dividido pelo calor de alta temperatura menos o de baixa temperatura. Ok? Dá para fazer dessa forma aqui também, por essa divisão ali. Temos a bomba de calor também. Além de ter o refrigerador, a gente tem um outro sistema que é o bomba de calor. Os ar-condicionados que a gente tem em casa, que funciona no modo quente e frio, ele tem uma válvulazinha que inverte o ciclo dele, tá? E ele consegue operar como refrigerador quando a gente quer esfriar o ar, ou como bomba de calor quando a gente quer esquentar o ar, ok? Eu mudei a casinha é a mesma, tá? Só que aqui ela tá num dia frio e aqui ela tá num dia quente. Mas eu mantive as corzinhas porque era assim, era mais fácil fazer o desenho. Então aqui continua igual, o mesmo sistema, tá? Ó, meu sistema. Tá? As mesmas temperaturas, tudo igual. Só que o refrigerador ele faz o quê? Ele tira calor do ambiente frio e joga calor no ambiente quente, que no caso, no dia de verão, é o ambiente externo. No dia de inverno, continua sendo a mesma fala. A gente tira o calor do ambiente frio e joga calor para o ambiente quente. Só que agora o ambiente frio é o ambiente externo e o ambiente quente é dentro de casa. Ok? O que muda? O nosso equipamento que vai ser instalado aqui na casa lá, aquele que a gente chama de split lá, aqui quando a gente estiver no dia de verão, ele vai funcionar como evaporador. Porque ele vai roubar calor e vai evaporar. Ok? O mesmo equipamento aqui... Opa, não é aqui. O mesmo equipamento instalado, mesmo equipamento, tá? Agora na minha casinha lá no dia quente, ele vai operar agora como condensador. Perdão, no dia frio. Embaixo dia frio, tá? Ó, inverninho aqui, ó. Fala de novo. Aqui é evaporador, porque ele evapora e rouba calor. Aqui é condensador, porque o condensador ele condensa, ele fornece calor para o ambiente, ou melhor dizendo, a gente pode pensar que o ambiente rouba o calor do vapor para que ele condense e o ambiente fica com o calor. Agora na casa, o ambiente vai ficar com esse calor e a gente vai super gostar disso, né? Então aqui ele vai operar como condensador. Então assim, a gente não muda os equipamentos de lugar, eles continuam o mesmo. Mas uma mudança de válvulazinha lá vai, em vez de mandar o vapor comprimido para um lado, vai mandar para o outro. E ele vai inverter o equipamento vai passar a operar como evaporador ou como condensador. Ok? Super legal, super útil. Vamos ver por que isso aqui é super útil. Porque o copy da bomba de calor é o copy de refrigeração mais um. Sempre é o copy de refrigeração mais um. Dá pra fazer essa continha. Deixa eu ver se fez a... Não fiz a continha. Mas dá pra fazer. Tá? O que a gente quer numa bomba de calor? A gente quer fornecer calor para o ambiente de alta temperatura. O que a gente paga? A gente paga trabalho de compressão. Ok? Na bomba de calor, a gente quer isso aqui. No refrigerador, a gente quer isso aqui. Ok? Então vamos lá. Então eu quero o calor de alta temperatura e eu vou pagar o trabalho líquido, tá? Então, se a gente fizer as continhas aqui, dá para fazer essa. Eu fiz no papel, tá? Ali esses dias, não fiz aqui na tela. Mas vocês podem fazer, tá? Façam. Para vocês não simplesmente acreditarem no que eu tô falando, tá? É o copo de refrigeração mais um. Por que isso acontece? Porque lá, quando a gente está operando em bomba de calor, a gente tem duas fontes de energia que vai ser descarregado dentro da nossa casa. A gente tem o consumo elétrico do compressor e a gente tem o calor que a gente consegue roubar do ambiente frio lá de fora.
Então essas duas quantidades vão ser transportadas para dentro de casa. E a gente vai ficar super feliz, porque é o que a gente quer. A gente quer calor dentro de casa no ambiente frio, no dia frio, né? Se fosse um aquecedor elétrico, a única coisa que eu teria era o consumo elétrico. O aquecedor elétrico, ele não traz esse bônus aqui pra gente do calor roubado lá de fora, ok? A bomba de calor traz. Então, já que eu tô falando nisso, eu quero falar... Como eu tô sendo um pouco didático, eu vou falar disso aqui, ó. Não vou falar disso aqui. Eu vou seguir a minha didática. Isso aí, daqui a pouco eu vou falar do que eu tava pensando. Tá? Mas eu vou falar de novo aqui. Se eu tenho um compressor de 2 kJ, eu consigo roubar 5 kJ do ambiente e gastando 2, eu ganho 7. Se fosse um aquecedor elétrico, eu gasto 2 e ganho 2. Não tem extra. Ok? É essa a ideia. Por isso que o COP, fazer o aquecimento com bomba de calor é tão interessante. Porque a gente consegue pegar calor do ambiente. Porque agora a gente tem uma máquina topzera que faz isso pra gente. Ok? Então é muito mais inteligente na questão de consumo energético a gente aquecer a casa com uma bomba de calor do que com um aquecedor elétrico. Daí vocês podem argumentar, professor, o aquecedor elétrico é bem mais barato. É verdade. Daí a gente tem que fazer um cálculo de payback, um cálculo de retorno de investimento e ver o que vale a pena. Ok? Vamos ver alguns efeitos aqui, ó. Isso aqui, vocês estão vendo que eu mudei aqui em cima de QL para TL e TH. Então seria a temperatura high e temperatura low, ao invés do calor high e calor low. Ok? Isso aqui é como se fosse uma bomba de calor de Carnot. Mais ou menos assim. Tá? É o limite. É como se a gente perguntasse assim, aquelas perguntas que fazem assim, tem um fulano que está falando que ele tem uma máquina que entre tal temperatura e tal temperatura, ele tem 90% de eficiência. Daí você vai lá, faz as continhas lá ligeiras, só considerando essas temperaturas extremas e vê. Não, se fosse uma máquina de Carnot, ela estaria com 60% de eficiência. Então não tem a menor chance desse cara ter 90%. Tá? É essa a ideia mais ou menos. Então eu estou fazendo copy pensando nas temperaturas do ambiente. Mantendo fixo a temperatura de alta, aqui, a gente pode ver o que acontece com o copy de refrigeração. Tá? O copy de refrigeração, ele vai aumentar conforme aumenta a temperatura de baixa. Tanto é que quando elas estão muito próximas umas das outras, o COP é muito altíssimo. Ok? Daí eu pergunto, será que alguém tem alguma aplicação que vai querer fazer um refrigerador para esfriar de 50 para 49? Acho que não, né? Talvez aí de 50 para 0 seja mais factível. Ok? Então aí, ó, COP ao redor de 6 e pouco. Ok? Quanto maior forem os extremos, quanto maior for o salto de temperatura contrário à natureza que a gente tiver que fazer com o sistema de refrigeração, menos eficiente ele vai ser. Ok? Porque mais a gente tem que brigar contra a natureza. E a natureza não cobra barato. Ok? Então, quando a gente está em extremos, quando a gente está em pontos distantes, muito distantes, a gente tem um COP baixo. 5 e pouco nem é baixo, tá? Mas é que aqui a gente está falando de extremo. Quando a gente tem temperaturas aí mais próximas umas das outras, o COP vai melhorando. Ok? E por aí vai. Agora vamos pensar no modo bomba de calor. É isso? É isso. No modo bomba de calor... Não, nem é bomba de calor, tanto faz. Agora o que eu vou fixar é a temperatura de baixa, só isso. Eu estou fixando a temperatura de baixa em 0, e vai ser o mesmo valor ali, ó, de 50 para 0, de 0 para 50. Ok? Mas a gente pode ver que conforme a temperatura vai se aproximando aí, ó, a diferença
de temperatura vai diminuindo, a gente vai com COPs cada vez maiores, ok? Mas é o esquema, né? Ninguém vai fazer uma máquina para esfriar de 1 para 0. Improvável, ok? Novamente, extremos altos, a gente tem que pagar mais para conseguir a mesma coisa, porque a natureza não facilita tanto. Ok? Casos drásticos. Eu fiz um drastiquinho aqui, ó. Nem tão drástico assim, né? Infelizmente eu não trouxe nenhum COP negativo. Não é COP negativo que eu quero. Trouxe o que eu quero sim, que é COP menor que 1. Vamos lá, o que isso quer dizer? Se eu estou mantendo fixo aqui, ó, a temperatura de... Eu errei aqui, tá? Eu errei aqui o que eu queria circular. Se eu estou mantendo fixa a temperatura de alta e eu estou com a temperatura de baixa partindo de 0 indo para temperaturas super baixas, eu chego a ter um COP de refrigeração aqui, ó, menor que 1. Tá? Não tenho o que fazer. Se o meu objetivo é refrigerar, não tenho o que fazer. Se eu tivesse levado o COP da bomba de calor até menor que 1, daí eu poderia concluir, opa, o COP da bomba de calor está menor do que 1. Então vale a pena eu ligar um aquecedor elétrico. Porque o aquecedor elétrico, pelo menos o COP é 1. Sempre 1. Ok? Sempre 1. Então, é isso aqui que eu devia ter trazido isso aqui, menor que 1. Mas é isso aí. Ok? Só mostrando aí. Daí o que acontece nesses casos extremos aqui? A gente não vai fazer um sistema de refrigeração simples. A gente não vai fazer um sistema de refrigeração que sai a 50 e vai para 120. Simples, num pulo só. Tá? Num pulo só a gente não faz. Daí a gente, ainda assim, se a gente tivesse que sair de 50 para 120, melhor do que 0,9 não tem. Não vai ter. Porque aqui eu tô com os meus limites. Tá? No limite do limite. Isso aqui é comparável a Carnot. Ok? Se a gente ver lá na aula que vem. Mas daí a gente faz o quê? Daí a gente tenta fazer ciclo combinado, junta 2 sistemas de refrigeração e por aí vai. Vamos lá, exemplo 6.4 de bomba de calor. Vocês vão fazer os outros, tá? Vou fazer todos os exemplos dos seus ouvidos. Vamos junto aqui fazer o 6.4. Junto não, né? Eu sozinho. Então vamos lá. Uma bomba de calor é utilizada para atender às necessidades de aquecimento de uma casa, mantendo-a a 20 graus. Nos dias em que a temperatura externa cai para menos 2 graus, estima-se que uma perda de calor da casa a uma taxa de 80 kJ/hora. Estima-se uma perda de calor da casa a uma taxa de 80.000 kJ/hora. Considerando que a bomba de calor nessas condições tem um COP de 2,5, determine a potência consumida pela bomba de calor. Então vamos lá. Opa. O COP é o quê? Espera, deixa eu ajustar aqui agora. O COP é o quê? É aquilo que eu quero dividido por aquilo que eu pago. Aqui eu botei refrigeração, nem era refrigeração, seria aquecimento, tá? Eu fiz meio no robótico aí. Aquecimento. Porque se ele está perdendo 80.000 e eu quero manter essa temperatura da casa 20, eu tenho que fornecer 80.000. Tá? Então o que eu quero é fornecer 80.000. O que eu pago? Eu pago um COP de 2,5. Ok? Pago um COP de 2,5 que eu passei dividindo. A eletricidade eu passei multiplicando lá para o outro lado. Tá? Esse H que tem aqui, ó, é do 80.000 kJ/hora. Ok? Que é o que está escrito ali. E daí depois eu vou converter hora com hora para ficar em segundo. E eu ter em kilowatt. Tá? Dá para manter em hora também. Daí só não faz essa conversão. E vai ficar kJ/hora mesmo. 32.000. Então eu teria que fornecer 32.000 kJ/hora para minha bomba de calor para que eu ganhasse 80.000. Tá? Qual é a taxa com que o calor é removido do ar frio externo?
Então vamos lá. Balanço de energia aqui nessa bolota. Eu tenho calor que entra do ambiente frio, trabalho que entra pelo compressor. E eu tenho os 80.000 que saem. Tá? No caso da elétrica eu fiz aqui com quilowatt, que é 8,89 ali. Então o calor frio seria... calor do lado frio seria 13,33 kW ou 48.000 kJ por hora. A gente fornece 32.000 para fazer uma máquina térmica roubar 48.000 do ambiente e ganhar, no fim das contas, 80.000. Muito legal. É muito legal. Ok? Ó, isso que eu queria ter falado antes lá. Dos 80... eu já falei tanto, né? Mas vou falar de novo. Ó. Dos 80.000 kJ por hora de calor que vai para casa, 48.000 vem do ambiente externo. Então a gente insere 32 para conseguir 80, no fim das contas. É muito interessante. É muito legal. Tá? Se fosse um aquecedor elétrico, a gente teria que fornecer 80 para ter 80. Não tem choro, não tem brinde, não tem bônus. Tá? A bomba de calor tem. Eu tive a audácia de mudar aqui, ó, como audacioso aqui, ó. Mudei a tirinha aqui, ó. Fala, querido, você tá respirando lá fora? Ele disse que não. Eu falo, eu tô sim. Ele tá respirando lá fora e tá aquecendo a casa. Tá? Não é fato que ele tá mandando o ar frio, que ele tá trocando calor lá fora e fazendo o ar ficar ainda mais frio? É fato. Isso vai fazer algum efeito na atmosfera? Não, porque as perdas térmicas pela casa vão ser ainda maiores, né? Então, no fim das contas, a gente está sempre aquecendo o universo. Não tem choro. Enquanto a gente não der um jeito de tirar calor de fora da Terra, não rola. E a Terra já faz isso. Tá? A gente só também não precisava trancar tanto calor dentro. Tá? No efeito estufa exagerado. Mas é isso aí. Então a gente estará sempre aquecendo o mundo. A nossa casa a gente às vezes esquenta ou esfria, mas o mundo a gente está sempre esquentando. Não tem choro. Não tem choro por causa disso, ó. Não tem... Eu tô tirando esses 32 daqui e eu tô mandando 80 para casa. Eu tô mandando 80 para casa, só que a casa tá perdendo 80. Então eu simplesmente estou mantendo a casa naquela mesma temperatura, tá? Daí eu olho aqui, ó, eu tô enfiando dentro do sistema 32 e 48, ou ao contrário, e saio com 80. Então 80 sempre perde. A gente sempre volta pro ambiente, entende? Não tem choro, a gente não vai esfriar o ambiente com ar-condicionado. Não tem condições. Vamos lá, o tal do enunciado de Clausius, mais uma ideia a ser montada aqui, ó. Tá escrito no Senji, eu copiei e botei entre aspas. É impossível construir um dispositivo que funcione em um ciclo. Não é para entender de primeira, tá? É impossível construir... Pode entender de primeira, mas não é para. É impossível construir um dispositivo que funcione em um ciclo e não produza qualquer efeito que não seja a transferência de calor de um corpo com temperatura mais baixa para um corpo com temperatura mais alta. Daí eu vou intervir. Daí eu vou pegar essa frase, ó, transferência de calor de um corpo com temperatura mais baixa para um corpo com temperatura mais alta. E eu vou chamar isso, entre aspas, que eu não gosto de usar aspas, mas eu vou chamar isso de refrigeração. Tá? Eu não posso chamar de efeito refrigerante, porque efeito refrigerante é algo muito específico que acontece aqui entre compressor, entre válvula e compressor. Eu não posso chamar de resfriamento, sei lá, não sei. Então eu chamei de refrigeração, só entre aspas, tá? Se alguém não gostar, tá entre aspas. Então, é tipo, lave as mãos. Entre aspas, assim, só. Enfim. Então, ó, aquela frase rosa eu substitui por refrigeração. Daí ficou assim, então. É impossível construir um dispositivo que funcione em um ciclo e não produza qualquer outro efeito que não seja refrigeração. Eu vou substituir o produza por exija. É impossível construir um dispositivo que funcione em um ciclo e não exija qualquer outro efeito
que não seja a refrigeração. E o que é o efeito que ele exige? O que esse dispositivo que funciona em um ciclo e que efetua refrigeração exige é entrada de energia. Eu não sei por que essas frases foram feitas tão complicadas. Ou eu que sou meio limitado. Tá? Então é o seguinte. Olha aqui, ó, uma máquina que viola o Clausius. O enunciado do Clausius. A gente tem uma máquina que tira calor do ambiente frio, joga para o ambiente quente sem nenhum gasto de motor, nada. Então é uma máquina que faz magicamente o calor fluir do frio para o quente. É uma máquina mágica de violação de lei zero da termodinâmica. Não existe. Não está acontecendo. Ok? Não rola. Não vai estar tendo. Ok? Ok, então vamos lá. É isso. Não rola. Daí a gente tem consequências aqui, ó. É melhor ler, mas eu vou falar. Leiam, vocês vão entender. Tá? Se a gente pega uma máquina lá que diz respeito ao Kelvin Planck, que é essa aqui, é uma máquina que só tira calor do quente e transforma total em trabalho. É aquela máquina que não joga calor para fonte fria. Tá? É a máquina que viola o Kelvin Planck. E a gente alimenta então agora ela. A gente alimenta com isso, né? Essa máquina que viola o Clausius, tá? Então é o que eu tenho aqui. Eu tenho o calor H chegando aqui, então tenho o H aqui e calor L aqui que tá ali. Então ele tá jogando todo o calor lá para cima. Agora, ok? Como se ele fosse uma bomba de calor. Se a gente parar para olhar, a nossa fonte quente, ó, aqui sai QH da fonte quente e aqui entra QH da fonte quente. É como se a gente não estivesse tirando o calor da nossa fonte quente. É como se a gente não precisasse fornecer combustível. É como se a gente não precisasse do aquecimento solar para fazer algum esquema solar. A gente não está tirando o calor do forno lá que funciona como um super reservatório. Nada. A gente tá fazendo um troço sem esforço nenhum do nada. Tá? Daí no fim das contas, o que isso aqui faz é a máquina que diz respeito ao Clausius, que é tirar calor magicamente. Né? Se a gente corta de vez isso aqui, opa, cortei de vez. Eu não preciso da fonte quente? Não preciso da fonte quente. Não preciso tirar calor dela. Então isso aqui também cai fora. Então eu só tenho esse sentido aqui, ó. Só tenho esse sentido do frio pro quente. Mágico ali, bonito, perfeito. Ok? Não rola. Leiam aí que vai dar melhor para entender. Leia uma sessão a respeito de moto contínua. Eu vou ler porque daí eu só leio sem emoção, tá? Porque eu fico bravo. Nós, humanos, nunca estamos longe demais dos absurdos que volta e meia retornam. Estava eu reflexivo aqui, né? Atualmente tem gente que nega fato histórico como se fosse opinião e dizem que vacina não funciona ou causa um problema absurdo, tá? Dizer que a vacina não funciona, assim, não é porque eu falei, opa, isso aqui é uma vacina, minha caneta é uma vacina. Não, é verdade. Mas uma vacina, um troço testado, né, que passou por crivo, é para funcionar, tá? Senão nem dá para chamar de vacina. Dentro da área de engenharia tem gente ainda que duvida que aquecimento global existe, tá? Vê o brabo aqui. Eu observo que a inteligência humana ela tem limite, mas eu acredito que a nossa estupidez ela é ilimitada. Pega fato histórico e dá uma olhada. Ou imagina, será que eu conseguiria ser mais estúpido do que aquele fulano que fez um absurdo histórico lá? A gente sempre consegue pensar numa estupidez pior, maior, mais cruel. O ser humano é muito bom em ser estúpido. Tá? A gente tem a inteligência meio limitadinha, mas a gente não consegue resolver todos os problemas do mundo, né? Porque a gente é limitado. Mas não em estupidez. Estupidez a gente é ótimo. Então é bom a gente estudar direitinho para não propagar desinformação, tá? Então vai ler aí o que é moto contínuo, tá? Que é tipo, é feio, é deselegante,
é deselegante. Muito deselegante. Tudo bem que, né? Se deselegância fosse nosso pior problema, a gente estava de boa. Leiam, tá? O Senjo também traz um apanhadinho histórico sutil ali. Leiam para não fazer feio. Agora, sem emoção, vamos seguir aqui nos processos reversíveis e irreversíveis. Vou ler. Máquinas térmicas ideais são sempre irreversíveis. Os geradores de trabalho ideal sempre produzirão o maior trabalho. E os consumidores de trabalho ideal consumirão o mínimo de trabalho. Para um processo ser reversível, deve ser possível retornar o sistema ao mesmo estado inicial sem deixar vestígios no ambiente. Não pode deixar calor a mais ou a menos, nem trabalho a mais ou a menos, tá? Você não pode deixar traço, tá? Não pode deixar vestígio. Se deixou vestígio, não é irreversível, tá? Daí sim, não existe nenhum processo real irreversível. Não existe. É tudo idealização. Daí por que a gente faz essas idealizações? Para facilitar a nossa vida às vezes, tá? Porque às vezes a gente aprende a modelar o trabalho idealizado, que é mais fácil de fazer, daí depois a gente bota lá um coeficiente de realismo e a gente ajusta o ideal para ficar próximo do real com uma modelagem mais fácil. Ok? Então é para isso que serve. Eu trouxe essa figurinha aqui, que eu nem sei se eu acho ela muito legal, mas enfim. Se a gente pensar aqui numa expansão, né, que é tipo essa água fazendo o trabalho pra gente, a gente consegue, ó, um trabalho, se a gente fizer isso muito devagarzinho, sem distúrbios, a gente consegue, ó, fazer uma área ali, ó, maior do que se a gente fizesse essa expansão descontrolada. Onde a gente puxa isso aqui super ligeiro, sem dar tempo da água ir se equilibrando e se retomando, e faz uma baita de uma onda ali, que vai estar cheia de turbulência, cheia de reversibilidades, tá? Só estragando as coisas ali, diminuindo o seu potencial de realização dessa expansão ali. Você vai realizar essa expansão ali, ó, a sua força vezes o deslocamento, muito menorzinho. Aqui tem uma forçona, aqui tem uma forcinha. Ok? Então, o fornecedor de trabalho ideal sempre fornece mais trabalho. O consumidor de trabalho ideal sempre consome menos trabalho. Vamos ver qual menos. Se a gente agora quiser fazer a compressão bem devagarzinho, a água vai se equilibrando. Então, o máximo que a gente vai ter de força é isso aqui. Se a gente faz a compressão brusca, a gente vai ter uma onda formada aqui, a gente vai ter então um bocadinho a mais ali de trabalho sendo feito para fazer essa compressão descontrolada ali, desenfreada ali, ok? Não reversível. Processos ideais são uma idealização fictícia que nos auxiliam a modelar alguns processos de forma mais simples para depois compararmos com os reais. Temos aqui formas de irreversibilidade: atrito, deixa vestígio de calor no mundo, descompressão descontrolada, vai deixar expansão não resistida, né? Vai deixar vestígio de bagunça e de entropia gerada, tranqueira tudo desorganizada, compressão, descompressão rápida, tá? Transferência de calor não existe nada disso aqui existe reversível, né? Mas sobre a transferência de calor quero falar mais, ó. Toda transferência de calor real gera irreversibilidades. Serão imaginadas como ideais as transferências de calor quase estáticas, onde a diferença de temperatura será infinitesimal dt. Para ter transferência de calor, diferença de temperatura, para ter transferência de calor com diferença de temperatura infinitesimal, seria necessário uma área de troca térmica enorme e muito tempo para que isso aconteça, tá? O que são fatores pouco práticos. Então, não rola. Então, se a gente quisesse, ó, se eu tenho ali a minha garrafinha
meu recipiente que esquentou de 2 graus para 5 graus. E eu quero retornar ele de 5 para 2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma refrigeração nele. Eu vou lá e faço uma refrigeraçãozinha nele. Só que daí, para fazer refrigeração, eu tenho que consumir energia, tá? Tudo bem. Até consumo energia, não tô lá modificando o ambiente por causa disso. Porque minha máquina podia dar um jeito de sumir com esse calor residual depois, né? Mas não acontece. Então, ele vai liberar calor para o ambiente, tá? Daí, para isso ser irreversível, eu não poderia deixar esse calor à toa ali no ambiente, simplesmente causando aumento de temperatura. Eu teria que usar esse calor numa máquina que fosse me gerar trabalho. Eu até imagino que a gente poderia usar esse trabalho aqui, ó. Daí você tá vendo que a gente tem... Isso aqui é um moto perpétuo, é um moto contínuo, que a gente faz refrigeração sem consumo. E a gente teria que gerar todo o calor gerado, todo o calor entregue para essa máquina, ele teria que gerar trabalho. Ele não poderia descontar para uma fonte fria, que também não está rolando. Não vai estar acontecendo, senhor. Ok? Então não rola. Então não rola transferência de calor irreversível. Ok? Para esse caso aqui de eu querer resfriar minha garrafinha de 5 para 2. Tem outro motivo aqui, ó. Esse calor aqui, que é o que eu estava falando lá do glitter, estava falando do punhado de calor, da entropia que espalha, tá? Esse já é um calor muito espalhado, desorganizado e de baixa qualidade, e ainda teria que alimentar uma máquina que não rejeita calor. Não está rolando. Tá? Não rola. Esse conceito aqui de processo reversível e irreversível internamente e totalmente reversível é algo que eu vi que o Senjo usa lá no capítulo 7, então já vamos trazer aqui, tá? É um conceitinho de boa. Então, ó, um reservatório... Se a gente tem um reservatório de energia térmica que está a 20, blá 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 blá, 1 grau Celsius, tipo um infinitesimalzinho ali, a mais quente do que os 20, a gente conseguiria, então, fazer uma transferência de calor totalmente reversível, porque a gente não está deixando vestígios no ambiente. A gente fez essa transferênciazinha de calor tão na humildade aqui, ó, tão devagarzinho, que ele não deixa esquiço. Idealizado, né? Então quando o ambiente for irreversível, quando o ambiente passar por um processo reversível e o sistema passar por um processo reversível, a gente vai chamar ele de totalmente reversível. Ok? Quando apenas o reservatório, quando apenas o sistema for reversível, daí o reservatório está numa baita temperatura maior. Então só que a gente faz essa transferência de calor bem devagarzinho. Então internamente ele é reversível. Daí a gente vai chamar então de internamente reversível. Ok? Só para isso. Quando a gente precisar a gente vai lembrar. E acabou. Mas já? Então, para a próxima aula a gente vai para o ciclo de Carnot, os princípios de Carnot, a escala termodinâmica de temperatura, máquina térmica de Carnot e o refrigerador e a bomba de calor de Carnot. Muito Carnot na vida. Ok? E é isso aí. Daí eu já estou ansioso para o capítulo que vem, que é o 7º, que a gente vai ver de entropia. Vou adiantar já, deixar super ansiedade. Assim, eu fiz uma arte para explicar o meu entendimento de entropia, tá? Mas eu vou deixar só como pré-lançamento aí a ideia da minha arte. Muito obrigado.